Oi gente, tudo bom? Lancheira do segundo dia de aula, porque no primeiro eu não consegui fazer nada especial. E essa receita é de um pãozinho de leite que a Joyce fez no canal dela, que aliás eu adoro, e 2 seguidoras me sugeriram fazer aqui, então vamos lá. Então, como vocês viram, eu coloquei o leite morno junto com o açúcar e o fermento biológico seco, para ver se o fermento ia borbulhar, assim, para ver se ele realmente ia funcionar. Essa mistura ficou descansando uns 5 minutinhos até ver que realmente o fermento estava vivo, e aí eu passei pra tigela da batedeira, porque dá pra fazer sem, mas é mais fácil fazer com a batedeira, principalmente no dia a dia. Misturei a manteiga, o ovo e o sal. E para bater massa de pão, a gente usa o gancho. Dava para bater esses primeiros ingredientes com algo que não fosse o gancho. O gancho ele é usado para bater massa pesada, massa de pão mesmo que precisa ser sovada, mas eu só ia sujar o mesmo. Então dei uma batidinha ali, não ficou nada homogêneo, a manteiga tava mole, mas ela ainda tava meio que boiando. Só que aos poucos, com a batedeira ligada, eu fui adicionando a farinha de trigo, tá? Que a receita pede. E infelizmente tem que ser farinha de trigo mesmo, não dá para substituir nessas quantidades a farinha sem glúten. A partir do momento que virou essa bola, assim, essa massa uma só, eu contei 5 minutinhos para ela ser sovada, entre aspas, e depois a massa já tá pronta. Ela é um pouco pegajosa, mas a gente não vai ter que manipular. É só passar essa massa toda por uma tigela que já está untada com óleo para ela poder descansar. Então, vocês estão vendo aí que eu peguei uma espátula, que eu acho que vai conseguir tirar mais quantidade de massa, e não fiz uma bola, não fiz nada. Simplesmente raspei tudo ali, tampei e deixei 1 hora no forno desligado. No final ficou assim, eu só tirei um pouco do ar com a mão e o resto com a espátula, e já passei pra mesa. Tem que colocar um pouquinho de farinha, mas passar pra mesa pra poder dividir em pãozinhos. E falando assim, eu vi que nem farinha eu botei na mesa, mas não deu nada errado, então sei lá. Testa, põe, não sei porque eu não coloquei. Eu também não tive muito cuidado, eu podia ter pesado a massa e dividido o peso total em 12, porque essa receita rende 12 pães. Só que eu fui no olhômetro mesmo, e um olhômetro que eu já sabia que já ia ficar cada um de um tamanho. Mas como eu tenho crianças, cada uma de um tamanho também, não tô ligando muito pra isso. Mas faz do jeito que você achar melhor. E como eu já mostrei antes aqui no canal, como é que eu gosto de fazer? Pego cada pedacinho desses e vou esticando a parte de cima, a superfície de cima, pra baixo, assim, pra por cima ficar o mais liso possível, e eu finalizo fazendo esse movimento assim em cima da mesa pra ficar meio que uma bolinha. É isso que eu faço pra esses pães redondinhos. Tento deixar a superfície de cima o mais lisa possível pra ela crescer bonitinha, porque ainda vai crescer um pouquinho e depois vai crescer quando estiver assando um pouquinho também. E normalmente eles ficam bonitinhos. Então é assim, estica, 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 fecha lá embaixo como se fosse uma trouxinha e depois roda assim pra formar um pãozinho. Tô colocando um afastado do outro porque, como eu falei, vai crescer. E eu não queria que grudasse um no outro, como o spoiler infelizmente acabou acontecendo. E tive que dividir também em 2 refratários, né, pra caberem os 12 pães. E não vamos esquecer que eu passei um pouquinho de óleo no fundo também pra, não sei, evitar que eles grudassem. No fim, isso não aconteceu, mas dependendo do que você escolher pra assar o pão, pode acabar acontecendo. Então põe papel manteiga, passa um óleo, tenta evitar, porque imagina, você acha o pão todo bonitinho e ele fica grudado no fundo, é triste. E atenção, esse segundo descanso da massa deveria ter durado só 30 minutos. Eu tava aí no primeiro dia de aula, as crianças iam ficar menos tempo na escola, quando eu olhei pro relógio, tive que sair correndo, o pão ficou mais de 1 hora descansando, então ele ficou assim. Aí eu olhei e falei, não é assim que eu quero. Uma dessas travessas eu refiz. Simplesmente peguei a massa e refiz a mesma coisa que eu acabei de mostrar pra vocês. Nem passei óleo no fundo, também não grudou, como eu falei. A outra eu deixei assim que eu queria ver como é que ficava. Não ficou legal, ficou exatamente desse jeito. Ficou um pão meio achatado, não cresceu. Ele ficou um pouco mais maçudão. Então, se você cometeu o mesmo erro que eu, calcular mal, refaz. Olha como ficou bonitinho. Um de cada tamanho, mas ficou bem bonitinho, ficou bem macio. Simplesmente finalizei aí assim que saiu do forno quentinho, com manteiga derretida. No dia seguinte, 5h30 da manhã, desculpem pela luz, mas pra gravar de manhã, meio que fazendo a lancheira mesmo, não tem como ser uma luz diferente. Eu tô cortando aí ameixa, e o José agora tá indo pra escola e não gosta de ameixa, então pra ele eu separei esse pêssego aí, cortei mais fininho possível. Por que você manda as frutas cortadas? Porque eles não têm tempo pra comer. Se eu deixar a fruta inteira, o que acontece? Ela vai e volta, vai ficar passeando a semana inteira na lancheira, não vai ser consumida. Então corto mesmo, não tem problema, tá? Agora no Jardim de Infância, inclusive, eles estão com uma geladeira, então tá tranquilíssimo de mandar lanche. Esses são os 3 interiores das lancheiras iguais que eu tô mandando. Como eu disse, primeira semana é reduzida, então o lanche é pequeno mesmo, pra não sobrar, mas também pra eles terem o que comer. Então, Bento e Nina ameixa, José pêssego, as frutas são relativamente pequenas. Sobrou um pouco aí, o que aconteceu? Eu comi, lógico, e não ia socar a fruta ali ao ponto de amassar na hora que eu fechasse. Então, coloquei o quanto deu. Essa lancheira não é muito grande, é mais pra criança pequena mesmo. E pra não ter que mandar um garfo, que no caso teria que ficar fora do pote, aí acaba perdendo, enfim, ou eles acabam esquecendo, eu coloco esses palitos, que eles são em formato de garfinho, mas eles são bem pequenininhos, dá pra ver, e aí fica mais fácil, porque eles terminam de comer, deixam dentro do pote, fecham e voltam pra casa, eles não perdem, tá? E como outra fruta, eu tô botando a opção de uva. É isso, sucesso com todo mundo.
com aquele pãozinho que ficou guardado a noite inteira fora da geladeira em um ziploc, assim que eu achei melhor de conservar. Eu cortei esses tomatinhos, não tinha tomate maior, mas eu cortei esses. E vou simplesmente rechear com queijo e tomate, que é uma coisa que mais ou menos todos, pelo menos os pequenos, gostam. E eu sabia que não ia voltar os sanduíches, então é isso. Não passei nada diretamente no pão, até porque o tomate ele vai soltar um pouquinho de água. E no final eu resolvi botar um pouco de azeite. Então pra não ficar aquela coisa empapada, vazando, deixei assim mesmo. E finalizei com um pouquinho de orégano. Foi sucesso esse sanduíche, tá? Como eu disse, lanche propositalmente pequeno. Pra Nina, num dia normal, mandaria mais, talvez pro Bento também, pro José não. Ele ainda tá se acostumando com a escola, ele também, na vida real, não come muito. E como eu só tenho que fornecer um lanche pra ele, o do outro turno a escola fornece, eu acho que eu mandaria essa quantidade mesmo. Tô colocando dentro dos potes das lancheiras, que são essas que já vêm personalizadas, eu comprei na Amazon. É de uma marca italiana mesmo, se eu não me engano. Mas vou deixar o link aqui embaixo, porque eu sei que vai ter bastante gente perguntando. E vou deixar também o canal da Joyce, o link do vídeo, porque ela fez essa receita 1000 vezes melhor que eu. E é assim que eu mando o lanche, tá? Eu coloco dentro da lancheira mesmo, com um bloco de gelo, porque assim mantém bem o dia inteiro. Lembrando que aqui ainda não tá frio, mas quando tá frio é mais frio do que a maioria das cidades. Então, se você mora num lugar bem quente, talvez tenha que ter uma lancheira térmica, coisa que esses potes não são. Vamos ver como é que voltou. Eu abri essas lancheiras de volta em casa umas 5 horas e meia, mais ou menos depois que eu montei com vocês. Eles ficaram pouquíssimo tempo nesse primeiro dia, quer dizer, segundo dia de aula, né? Então aí, o José comeu quase tudo, menos essas uvas que eu achei que eram sem semente, mas pelo jeito não eram. Voltou o garfinho. O Bento não tocou nas frutas, eu acho. Ele não tocou em nenhuma e nem a Nina. Eu fui perguntar o que aconteceu e eles me disseram que as professoras não deram tempo, que estava tudo muito corrido. Como normalmente eles comem, eu acreditei. E elas ainda estavam frescas, então eles terminaram de comer, não foi nada pro lixo. Todos os garfinhos voltaram. Foi isso, lavar e preparar para o dia seguinte. E uma coisa que eu gosto muito nesse tipo de pote é o fato de que a bandeja sai, então eu consigo simplesmente tirar para lavar melhor, não tem que botar o pote inteiro dentro da pia, porque eu não gosto de botar dentro da lava-louças. E os potes eu consigo higienizar à parte. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê de novo na quinta.